sente você chegar. Dou todo meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Sente você chegar. Dou todo meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Veja lá quanta gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber o que é, onde está o caminho da esperança. Diga lá, tu que sabes um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está a tua voz que o mundo não te ouve? Se já percebes que tudo
conheces um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está a tua voz que o mundo não te ouve? Se já percebes que tudo devia ser tão melhor, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir? O que fazes, o que trazes no teu coração para dividir? Se tens fé, não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amorosa mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína. Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo, a cruz te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo, seguirá
Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos em mais uma sexta-feira, nesse encontro de estudos da nossa querida Casa de Miguel. Que todos sejam muito bem-vindos e que possamos juntos aproveitar as reflexões que serão trazidas nesta reunião. Hoje teremos nosso irmão Leomar fazendo a nossa página de abertura, a nossa querida irmã Silva Ramos, que trará o estudo do Livro dos Espíritos, que falará sobre o duelo, e a nossa querida irmã Simone Pape, que trará o item 4º da introdução do Evangelho, que vai falar sobre Sócrates e Platão. Então, meus irmãos, que possamos aproveitar ao máximo essa possibilidade, essa oportunidade de trabalho e estudo. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo cheguem a cada lar, a cada coração, e que a sua luz e a sua paz nos envolva a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Do livro Viajor, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Conflitos. Antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e enodoando a cultura. Empenhavam-se antagonistas, com a presença de testemunhas, em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa de nossa face. Todavia, o conflito continua em outras modalidades, adentro de nossa vida. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir, mas o golpe em câmera lenta que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. Por toda parte, vemos o duelo mental, torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas de uns para com os outros. Quando não se exprime, sem forma perceptível aos sentidos comuns, a afeição da troca de dardos invisíveis penetrando corações, arrojando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou à vala da morte. Fujamos de toda ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor, a fluírem constantes de nossa fonte mental, possuem vitalidade própria.
corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções, a operarem desajuste e flagelação, regressando a nós mesmos em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivemos causado. O amor é a lei universal, mas a justiça nos segue serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho justo o pagamento de nossas próprias obras. Graças a Deus. Senhor Jesus, amigos trabalhadores da Seara do Bem, trabalhadores da Casa de Miguel, que possamos estar conectados para conseguir alcançar as reflexões necessárias para a contribuição da nossa mudança, nosso amadurecimento moral, nosso crescimento. Que possamos contar sempre com o auxílio do nosso irmão Jesus, nos dando a mão, nos conduzindo aos melhores caminhos, que possamos compreender as pedras do caminho como oportunidade de crescimento, que possamos enxergar as ervas daninhas, as flores, o sol, todas as coisas boas que vêm durante esse percurso. Que estejamos atentos, Pai, para o cuidado e o carinho que tem conosco, para que possamos assim nos fortalecer para os momentos difíceis que de vez em quando aparecem. Que possamos estar envolvidos na vibração mais elevada que nos seja possível captar e que possamos sempre nos conectar com esse trabalho para crescer em direção ao alto. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Vocês estão bem? Espero muito que vocês estejam bem. Olha, aqui tá tudo bem. E a gente vai ficar um tempinho junto hoje, né? Conversando sobre o livro dos Espíritos. Eu espero mesmo, eu espero de verdade que seja um tempo valioso para nós todos. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, questões 757 a 759A. Dentro da lei de destruição, que é uma lei que eu acho muito interessante. E nós vamos falar sobre duelo. E aí, pensando que caminho eu utilizaria, né, para falar sobre o duelo, eu resolvi escolher aquele caminho do significado da palavra, né, pra gente, a partir daí, destrinchando tudo que a gente quer saber a respeito do assunto. Então, buscando o significado da palavra duelo, eu encontrei o seguinte: duelo é uma luta previamente ajustada entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais, escolhidas pelo ofendido, e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Essa definição de duelo me lembrou os filmes de Bang Bang da Sessão da Tarde de quando eu era criança. E assim, eu sou uma senhora idosa e toda senhora idosa viu filmes de Bang Bang. Vamos aí deixar isso bem claro. E nesses filmes de Bang Bang, aquela imagem dos homens de costas uns para os outros, com a arma em punho, que davam alguns passos, viravam e atiravam. Essa imagem, durante muito tempo, no meio imaginário de criança, era algo puramente
presente na dramaturgia, nos filmes. E não é verdade, né? Os duelos realmente existiram. E essa imagem saiu da vida real para o cinema. Nas minhas pesquisas eu descobri que o duelo surgiu mais ou menos na Europa na Idade Média. E que a princípio eram entre nobres e que se julgavam ofendidos na sua honra por algum motivo. Tem a figura da luva, né? Não sei se vocês lembram, vocês que também são idosos como eu vão lembrar da figura da luva, que batia com a luva no rosto de alguém, né? Ou então jogava a luva nos pés da pessoa. Isso era uma afronta. E para quem não aceitasse o embate, né? Não aceitasse o duelo, era tido como um covarde e o seu nome era espalhado por toda a corte. Bom, olhando para essa descrição, né, para esse significado do duelo, a gente pode afirmar que os duelos não existem mais. Na pergunta, inclusive, 757, Kardec pergunta o seguinte: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? E os espíritos falam que não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates antigamente encarados como o juízo de Deus. Eu quero aí ressaltar as frases costume absurdo, digno de bárbaros e ridículo. Bom, vasculhando os costumes da nossa sociedade atual, eu percebi que a gente reproduz de alguma forma, né, esses comportamentos. A gente meio que tem vestígios desse comportamento tão bárbaro e ridículo, como diriam os espíritos. E aí eu pergunto para vocês, o que são as brigas de torcida, marcadas previamente pela internet? Os confrontos entre as facções, as brigas nos bailes, né? Antigamente tinha lado A, lado B. Inclusive, eu fiquei assim pensando, o que será que acontece, né, com as pessoas que sucumbem, que morrem nesses duelos dos tempos modernos? E na pergunta 758 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o duelo pode ser considerado como um assassino por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? E os Espíritos dizem, é um suicídio. No comentário, Kardec falou o seguinte: o duelista é culpável porque atenta friamente com o propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Os costumes mudaram, mas nós nem tanto. Na pergunta 759, ele fala o seguinte: qual é o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O valor do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. Nós ainda somos orgulhosos? Nós ainda somos vaidosos? Muito, né? Bom, a Idade Média passou, mas em pleno século XXI, nós, os orgulhosos e vaidosos de outrora, ainda estamos aqui, lutando de forma física ou figurada para impor as nossas ideias. E eu digo de forma figurada porque um outro significado da palavra duelo é o seguinte: duelo é qualquer oposição conflituosa de ideias, força e pessoas. E quando a gente fala de confronto de ideias, nós somos mais bárbaros do que nunca, né? No Brasil, nos últimos séculos, nos últimos anos, se viu nas redes sociais verdadeiros duelos, né?
políticos e ideológicos que podia-se dizer até que se chegaram a um limite máximo. E séculos depois continuam sendo os mesmos motivos, que é o orgulho e a vaidade. Os motivos, né, para os duelos. Inclusive na pergunta 759A, Kardec comenta que há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra, ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos em não se dar importância aos insultos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24, diz o seguinte: portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão primeiro, e depois vem apresentar a tua oferta. Exercitar o perdão, a renúncia, reconhecer que esses embates têm foco na matéria, direcionar nosso olhar para o alto, são sempre as diretrizes a serem seguidas. Reconcilia-te com teu irmão, familiar, amigo, conhecido, antes de apresentar a tua oferta. E aí eu pensei, nosso trabalho na divulgação do Espiritismo é a nossa oferta a Deus. Nossa prece no final de todo dia é a nossa oferta a Deus. Nosso culto do Evangelho no lar é a nossa oferta a Deus. Nossas ofertas mudaram. Nós não ofertamos mais o nosso melhor carneiro, nossa melhor ovelha. Ofertamos o nosso tempo de qualidade, nossas reflexões e vivências na divulgação da obra, nossa gratidão mais pura. E Jesus disse que antes da gente fazer a nossa oferta, a gente tinha que se reconciliar com o nosso irmão. E aí eu me pergunto, o que falta para a gente cumprir essa pequena, simples orientação? Essa passagem de reconciliar com seu irmão e tal é muito presente na minha vida. Porque quando eu tinha, em média, meus 9, 10 anos, eu estava no catolicismo, né, que é a religião de origem de quase todos nós. Eu estava fazendo a primeira comunhão e uma das orientações para a conclusão, né, da primeira comunhão e para você poder comungar, era você se confessar e se reconciliar com os seus desafetos, com seus inimigos. E eu me lembrei que no alto dos meus 9, 10 anos eu tinha um desafeto. Pois é, tudo aconteceu numa manhã ensolarada que eu tinha uma amiga que a gente ia para a escola juntas. Ela passava na porta da minha casa, me chamava e íamos ela e minha mãe para a escola. Minha mãe levava ela. E inclusive eu me lembro do nome dela, da Solange. Solange não lembra mais de mim, não sabe nem que eu existo, mas estou eu aqui falando de Solange. Então Solange passava todo dia na porta da minha casa. E eu tomava café da manhã, né, antes de sair para ir lá encontrar com ela. E nesse dia eu e minha mãe estávamos um pouco atrasados. E eu fiquei, mãe, vai rápido, faz logo o café da manhã. E esse café da manhã, que é esse achocolatado, né, Nescau que todo mundo toma, toda criança toma de manhã, eu tomava, mas eu tomava na mamadeira. Não me pergunte por quê. Eu aos 10 anos tomava Nescau na mamadeira. Fazia oral, não sei. Eu só sei que era assim. E eu tomava a mamadeira em pé, andando na casa. Cara, velha, não tinha necessidade nenhuma de estar tomando aqui na mamadeira mais. Vamos lá. E nesse dia, a Solange, tão fofa Solange,
chamou meu nome na porta e não só chamou, mas entrou e me pegou tomando uma madeira. E eu me lembro do incômodo, né? Eu peguei a madeira rápido, entreguei para minha mãe, peguei a mochila, vamos que a gente já tá atrasada. E aquele clima, né? Ficou instaurado, aquela sensação de que alguma coisa vai dar errado. E a gente não comentou mais sobre o assunto até ir para a escola. Chegando lá, teve os primeiros tempos e tal, a aula, papapá, e quando chegou na hora do recreio, eu saio da sala de aula já até um pouco mais relaxada, achando que aquele assunto, né, ficou perdido lá na manhã, né? E eu vejo a Solange numa roda de meninas. E a Solange começou, assim que me viu, começou a falar bem mais alto e dizer: "A Silvia, toma!" E eu corri, empurrei a Solange caiu no chão, é uma confusão, aí todo mundo gritando, e veio aquelas pessoas que tomam conta do recreio para não deixar a gente brigar, e aquela confusão danada. E desde então a Solange, não sei por que motivo, nunca mais passou na minha porta para me chamar. Então nesse dia eu fazendo a primeira comunhão, eu falei: cara, tem que me reconciliar com Solange, porque senão de conta Solange é meu desafeto. E fui lá e tinha Solange, bababá, pedi perdão, porque eu tô fazendo a primeira comunhão, e é isso aí. E aí, fazendo esse estudo, eu me lembrei dessa Silvia criança. E eu desejaria que essa Silvia criança de 9, 10 anos, que ouvia uma passagem de Jesus e simplesmente cumpria, voltasse. Eu desejaria retornar a essa ingenuidade, a essa confiança pura em Jesus, sabendo que o que ele falou é sempre melhor a ser feito. Eu desejo, aliás, que cada um de nós, antes de fazermos a nossa próxima oferta a Deus, vasculhe mesmo na nossa memória os nossos desafetos mais banais e cumpra o que Jesus falou. Porque aí, o que era para ser um desafeto passa a ser um bem. O que podia ser uma coisa ruim passa a ser uma coisa positiva. Eu podia até tentar explicar para vocês como esse desagrado se tornaria bem, mas eu escolhi um conto de Buda que vai ilustrar isso muito melhor do que eu. Certa vez, um estranho homem observava Buda atentamente. Observou por alguns minutos, sempre em silêncio. Seu olhar mais parecia um raio-x identificando os mínimos detalhes. Então, um homem andou por alguns metros em sua direção. Quando estava bem próximo, sem dizer uma palavra sequer, encheu a boca de saliva com muita vontade e tascou-lhe uma cusparada no rosto. Em seguida, saiu de perto. Naquele momento, os presentes ficaram sem reação. Que diabos foi isso? Todos se perguntaram. Os discípulos do mestre Buda furiosos ficaram. De tanto que Ananda, seu discípulo mais próximo, pediu até permissão do mestre para dar uma lição mais que merecida naquele homem. Mas com tranquilidade e com a mesma paciência na qual ensinava seus alunos, Buda se limpava. Se limpava dizendo ao discípulo que nada fizesse, tampouco falasse, porque cuidaria disso pessoalmente. Então, Buda ficou frente a frente ao homem que lhe deu uma cusparada. Juntou as mãos em sinal de reverência e agradeceu. Ninguém acreditava, muito menos tinham coragem de falar frente ao gesto tão bizarro. E, daquele mesmo jeito, humilde, Buda disse: agradeço de todo o coração por esse gesto. Esse incrível gesto porque ele me permitiu enxergar a raiva que tinha dentro de mim, mas agora me abandonou. E por isso, sou grato a você e à sua vida. Surpresos, mas muito envergonhados, os discípulos ficaram. Surpresos não pelo ato, mas porque perceberam que estavam sendo assaltados pela raiva. Mas, parado, estático e, claro, sem acreditar no que viu, o homem estava.
sem acreditar no que via e, evidentemente, no que ouvia do Senhor à sua frente. Então, o homem foi tomado por uma mistura de sentimentos. Estava comovido e angustiado. Também não conseguia explicar. Claro, seu corpo tremia desde os fios do cabelo até a sola dos pés. E, com dificuldade, se virou e foi embora. Bem, mais tarde, na mesma noite, o homem dormiu, mas por várias vezes acordou todo suado, inclusive com os lençóis molhados. Realmente estava assustado. Na verdade, assombrado, porque em sua vida jamais viu uma criatura com tanto carisma e humildade. E isso realmente mexeu com ele. Algo em seu estômago parecia revirar. Estava mudando. Algo mudava dentro de si. Na manhã do dia seguinte, esse homem decidiu voltar. E aguardou por alguns minutos, até que finalmente Buda apareceu. E mal chegou, o homem olhou olho no olho e imediatamente se jogou no chão. Se jogou aos pés de Buda. O mestre apenas sorriu. Estava feliz, muito feliz. Então se virou a seu discípulo Ananda e lhe disse que o homem voltou e tentava lhe dizer algo, mas não conseguia em palavras. O homem, com grande dificuldade e com a voz embargada, lhe disse: perdoe-me pelo que te fiz ontem. Buda, de maneira serena, feliz, lhe puxou para cima e começou a falar. Assim como o fluxo das águas nunca são as mesmas, nenhum homem é o mesmo de antes. Eu não sou a mesma pessoa que esteve com você ontem. E o que aqui está não é o mesmo que ontem me cuspiu. E também não vejo alguém tão bravo como ele. Você não é mais o mesmo homem de ontem. E você nada faz comigo agora. Então, não há o que eu tenha que perdoar. As duas pessoas, o que cuspiu e o que recebeu o cuspe, já não estão mais aqui. Então, vamos falar de outra coisa. Essa pequena história, este pequeno conto ou este pequeno relato pode dizer muito sobre você. Aliás, você quer mais alguma prova que você pode mudar seu universo porque ele está dentro de você? Buda, né? Eu gosto desses contos e dessas histórias que resumem muita coisa em poucas linhas. Nós não somos as mesmas pessoas. E se nós mudamos, nós devemos resolver os nossos desagravos, os nossos conflitos por outra perspectiva. Porque o que anteriormente era motivo de conflito, agora pode ser um passo importante para a sua mudança interior, a sua transformação. E falando em transformação, em conflito interior, é importante a gente fechar esse estudo com um único duelo que é estimulado pelo Espiritismo, que seria o conflito interior. O passado com o presente. Quando a gente insiste, em revisitar o passado e as coisas que nos fizeram mal para justificar a nossa conduta no presente. A razão e a emoção, toda vez que a gente reluta em aceitar e entender o que é melhor. O homem velho com o homem novo. Quem eu ainda sou com quem eu gostaria de ser. Batalhas dolorosas que os homens passam existências inteiras fugindo delas. Em Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 20, Paulo diz o seguinte: por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero eu faço? Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. É o fazer irrefletido, fazer sem pensar. As atitudes definem quem você é perante o mundo. Os defeitos viscerais, sabe? Que permanecem nas suas atitudes apesar do discurso já ter mudado. Até quando
a gente vai permitir que os conflitos exteriores e materiais camuflem essa nossa verdadeira luta. A gente ainda tem tanta coisa para fazer, mas tanta coisa. A nossa caminhada em direção à perfeição, ela merece dedicação e empenho. Talvez a mesma veemência com que a gente lute pelas nossas causas ideológicas. Talvez até mais. Nós somos uma obra inacabada. Vamos recomeçar da onde a gente parou? Sabe? Perdoar, mudar, perdoar-se, crescer. Porque o único requisito para se tornar um verdadeiro espírita é se esforçar constantemente para ser alguém melhor. Mãos à obra. Olá para todos, uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube de nossa casa, Centro Espírita Miguel, e não me conhecem. Meu nome é Simone Pape, sou trabalhadora e expositora da nossa casa, e esta noite trago para nossa reflexão o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução, o subitem de número 4, o tema é Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do Espiritismo. Iremos acompanhar o desenvolvimento, nosso objetivo, né? O desenvolvimento desse tema é identificar a similaridade entre a doutrina de Sócrates e Platão, seu discípulo, com os ensinos do Cristo, a importância desses ensinos e a sua propagação para o desenvolvimento moral da humanidade terrestre. Então, vamos iniciar os nossos estudos. Vamos lá? Jesus e os essênios. Bom, vamos começar a refletir, a fazer a construção, uma análise racional sobre os nossos estudos. Por isso que eu trouxe esse tema, né, para que a gente possa refletir um pouco sobre ele. Na sexta-feira passada, nossa querida amiga e expositora Michele falou sobre os essênios. Não tenho o objetivo aqui de me ater a esse tema. Eu trago ele apenas para a gente fazer uma análise e fazer essa contextualização, para que a gente possa refletir, fortalecer e ampliar o nosso conhecimento de uma forma lógica sobre Jesus e os essênios. Nesse slide, vocês podem ver aí a gruta de número 4, onde foi encontrados os manuscritos do Mar Morto. E ao lado, eles expostos, né, fragmentos de textos e alguns manuscritos. Então, por que eu trouxe esse tema dos manuscritos do Mar Morto? E o que eles têm a ver com os essênios? Bom, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho do que a Michele nos trouxe na semana passada. Quem foram os essênios? Os essênios eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Os essênios, eles viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados em estudar o Torá. Eram judeus dissidentes e eles não concordavam, eles achavam que a sociedade judaica havia se corrompido em relação às leis. Então, eles se afastaram da sociedade
e foram viver reclusos no deserto e lá concentrados em estudar o Torá. Alguns pesquisadores acreditam que João Batista foi um essênio e que há até quem suponha que Jesus Cristo teve contato com um grupo também de essênios. Então, mais uma vez, no ano de 1948, esses manuscritos eles foram encontrados por acidente dentro dessas grutas ali, dessas cavernas, nessa região do Mar Morto, no Oriente Médio. E essa descoberta, ela despertou o interesse do mundo e de muitos pesquisadores. Então, assim, depois de décadas de estudo, de trabalhos e controvérsias também, tá, a respeito, a tradução integral desses manuscritos do Mar Morto foi completada no ano de 2002. E com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, a autoria dos manuscritos é atribuída aos essênios. Porque nesses manuscritos, lembram quando eu falei que existiam pessoas, né, pesquisadores que acreditavam que João Batista foi um essênio e que Jesus ali havia absorvido esse ensinamento dos essênios, até mesmo pela similaridade dos ensinos, né, que os essênios praticavam ali, porque eles estudavam o Torá. Havia uma similaridade entre as pregações de Jesus e o que nos trazia a doutrina ali, os ensinamentos dos essênios, né? Por isso que foi muito importante essa descoberta ali desses manuscritos. E com base nessas referências, né, como eu falei, tá? E elas serem atribuídas aos essênios, detalhe, não havia nesses textos nenhuma referência direta a Jesus, João Batista ou até mesmo os primeiros cristãos. A gente vai caminhar e vai buscar, né, dentro da nossa doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz, um esclarecimento muito oportuno de Emmanuel. Emmanuel, ele nos esclarece que o fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, seria errôneo concluir que ele colheu nesta seita a sua doutrina. E se a gente for pensar dessa forma, se Jesus tivesse vivido em outro meio qualquer, teria professado outros princípios. Vale aqui lembrar quem é Jesus para a humanidade terrena. Jesus é o nosso governador planetário. Na formação de nosso orbe, de nosso planeta Terra, Jesus já era um espírito crístico. E o que isso significa? Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos é Jesus, um dos seus membros divinos. Então, é isso que significa espírito crístico. Desde os seus primeiros dias na Terra, Jesus mostrou-se tal como era, né? Um espírito crístico. Então, algumas dúvidas surgem a respeito desse assunto, porque a infância e a juventude do mestre existem poucas referências sobre essa juventude, mas no livro Boa Nova, vou pegar o meu livro aqui para mostrar a vocês, olha, nesse livro aqui, deixa eu botar na câmera, olha, que eu amo, adoro, quem ainda não teve a oportunidade de ler, é uma ótima leitura, no capítulo 2 dessa obra, cujo título é Jesus, deixa eu pegar aqui, Jesus e o Precursor. Nesse capítulo aqui,
Humberto ele nos traz uma informação importante da juventude já de Jesus, né? Nesse momento aqui, Jesus conta ali por volta dos 12 anos, acreditamos, porque esse capítulo ele está vinculado a um acontecimento que foi narrado no Novo Testamento, tá? Vamos lá. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma breve leitura de um trecho. É claro, eu não vou ler o capítulo inteiro, que é imenso, mas eu vou ler um texto para que a gente possa ter uma informação precisa sobre este momento na vida da família de Jesus, tá? Então, assim, só para contextualizar esse trecho, se passou alguns dias depois da ida da família, né, José, Maria e Jesus, ao templo, por conta das festividades da Páscoa. E ao retornarem Maria e José, ao saírem do templo, em determinado momento, já ainda no início do caminho ali da caravana, mas a Maria, mãe zelosa, ela deu por falta de seu filho. E aí ela e José retornaram ao templo e, chegando lá, encontraram Jesus cercado, tá, doutores da lei ali, trazendo, né, mostrando toda a fluidez de um espírito de escola, como é Jesus. É esse contexto, e aí Maria está narrando em primeira pessoa a Isabel, sua prima. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida, né? Ela se mostra aqui muito preocupada e ela conversa uns dias antes com José e agora conta o fato à sua prima Isabel. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a melhor escola. Vejam só, eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Olha que informação útil, né, para aqueles que ainda pressupõem que Jesus ali estudou nas escolas essênicas. Aí aqui a gente tem a resposta, olha. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então, apesar do desejo de algumas pessoas de querer dar a vida de Jesus antes de sua vida pública, né, do seu apostolado, que durou 3 anos, algumas pessoas ainda acreditam e gostariam de dar um sentido místico e oculto à infância e à juventude do Mestre.
Então, Jesus ali viveu junto da sua família, a sua infância, a sua juventude. Desde o seu nascimento até o seu desencarne, Jesus nos ensinou através dos seus exemplos. E como não poderia ser diferente, né? A melhor escola de aprendizado é a nossa família. Mas vamos seguir adiante. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As grandes ideias, né, elas se baseiam na verdade e sempre têm percussores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Assim foi as missões de Moisés e os antigos profetas. Também a de Sócrates e Platão. Vamos refletir juntos nesta questão e fazer um paralelo de acordo com os ensinos de Jesus, ok? Quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar um corpo de doutrina. Como, por exemplo, o caráter reformador que Jesus imprimiu à lei de Deus recebida mediunicamente por Moisés, os 10 mandamentos. Não vim destruir a lei, vim cumpri-la. Na verdade, o Cristo ensinou como compreender e colocar em prática a lei de Deus. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começa a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desse modo, as grandes ideias não surgem bruscamente. A ideia, ao aparecer, encontra espíritos predispostos a aceitá-la. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Assim aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais percussores. A doutrina de Sócrates e a doutrina do Cristo. Sócrates não deixou nada escrito, pois acreditava que as ideias escritas se degeneram e cairiam no esquecimento. O Cristo repetiu posteriormente também, não deixando nada por escrito. Sócrates expunha os seus pensamentos em diálogos com os seus contemporâneos. Todos os escritos que nós temos, toda a literatura e ensinos de Sócrates, né, socráticos que a gente chama, ele vem de seu discípulo, Platão. Então, Sócrates não escreveu nada. A maioria dos escritos deixados por Platão, na forma de diálogos, esses diálogos, como eu falei, são chamados diálogos socráticos. Sócrates, ele é a figura central desses diálogos. E os diálogos, eles se baseiam em um tema, mas podem também se desdobrar em outros assuntos à medida que o raciocínio vá fluindo. Sócrates, assim como Cristo, nada escreveu.
ou pelo menos não deixou escrito. Como ele, teve a morte dos criminosos, vítimas do fanatismo, por ter atacado as crenças estabelecidas e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo, Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os ensinamentos que lhe ministrava. Sócrates também foi acusado de corromper a juventude, por proclamar a doutrina da unidade de Deus, imortalidade da alma e da vida futura. Somente conhecemos a doutrina de Sócrates pelos escritos do seu discípulo Platão. Aos que considerarem uma profanação a comparação da doutrina de Sócrates e a doutrina do Cristo, por considerarem a doutrina de Sócrates uma doutrina pagã. Porém, a doutrina de Sócrates tinha como objetivo combater o paganismo. Por esta razão, não pode ser considerada como tal. A doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída com isso. Que, além disso, trata-se de um fato da história que não pode ser suprimido. O homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire e está maduro o bastante para encará-la. Até as revelações trazidas pela palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades no caminho do aprendizado das revelações espirituais. Jesus, ele não só falou, ele não só nos trouxe os ensinamentos, mas exemplificou, como nós falamos anteriormente, desde a manjedoura. Cada emissário traz uma das modalidades da grande lição de que foi palco a região humilde da Galileia. E para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje, eu trago para a nossa reflexão uma frase de Sócrates. Vamos refletir um pouco juntos. Não é apenas ocioso o que nada faz. Também é ocioso que poderia empregar melhor o seu tempo. Sócrates. E aí, essa questão nos remete lá a uma questão do Livro dos Espíritos. Eu agora não sei precisar o número dessa questão. Bom, mas o Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático e mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. A questão é essa, se não me engano, as palavras são essas. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Só que essa frase, ela está condensada. Lá no pórtico da entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, que é onde essa frase, onde está a inscrição dessa frase, a frase inteira é a seguinte: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então, tudo se encontra dentro de nós. O nosso autoconhecimento é instrumento constante que devemos praticar para que a gente possa buscar esse aprendizado.
Quando Sócrates nos traz esse maravilhoso ensinamento, nós nos questionamos, né? Muitas vezes achamos que a ociosidade é só não fazer nada. Não, ociosidade também é empregar mal o nosso tempo. Numa humanidade, na atualidade em que vivemos, né, dos apelos grandes que chegam a todos os instantes, sabermos empregar bem o nosso tempo é uma dádiva, é realmente muito preciosa essa questão. Que possamos entender que a nossa existência atual, assim como todo o processo de existências anteriores, ele visa a reparação, mas principalmente o nosso progresso. E ninguém produz ocioso, não é verdade? Precisamos caminhar. Então, que nós possamos, de acordo com o ensinamento aí de nosso amado filósofo Sócrates, empregar bem o nosso tempo, não desperdiçar o nosso tempo, para que no final desta jornada possamos agradecer ao Pai por toda essa oportunidade, trazermos no nosso íntimo, no nosso coração, assim como o ensinamento de Jesus a Maria e a Marta. Maria soube empregar bem o seu tempo, na verdade, que possamos também empregar bem o nosso tempo. Aqui eu encerro o nosso estudo da noite. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e desejo um ótimo final de semana para todos nós. Um grande abraço, vibrações positivas para todos. Tchau, tchau. Elevando o nosso pensamento ao Pai misericordioso, agradecemos infinitamente por esta oportunidade de estarmos neste momento juntos, estudando e refletindo sobre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Pai, neste momento de grandes expiações e provas que toda a nossa humanidade vivencia, que possamos fortalecer a fé, a fraternidade, a humildade e a esperança. Pai, rogamos a Ti o amparo para nós e para os irmãos que se encontram em dificuldades, se sentindo solitários, tristes, aprisionados e doentes. Que possamos buscar o vosso amor como remédio para a nossa alma. Mestre Jesus, pelo vosso caminho, possamos fortalecer a nossa vontade e agir conforme as leis divinas de nosso Pai. E que as nossas palavras e ações estejam em acordo com a mansidão que Tu exemplificaste a todo instante. E assim, fortalecidos pelo vosso amor e pelo amparo de nossa Santíssima Mãe, que vela por toda a humanidade desregrada deste orbe, seguiremos trabalhando e aprendendo, reparando e servindo, e assim progredirmos, tal qual é a lei. Que assim seja, graças a Deus. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia e ilumina.
dentro de você. Descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia.